Bom, pessoal, muito boa tarde. Vou fazer um vídeo aqui que teve um comentário muito legal no canal essa semana e pensei, merece até um vídeo. Que eu fiz a explicação para ele, mas vamos compartilhar essa explicação num vídeo, porque é uma dúvida que muita gente pergunta aí para mim, aí às vezes no privado e tal, né? E existe uma certa vamos falar assim, uma certa falta de conhecimento, né? Uma certa confusão entre um motor carburado e um motor injetado, né? E em relação ao trabalho, né? A injeção do combustível, né? Essa dúvida, então esse comentário foi do Davi aqui, ó, Davi Andrade, e vou passar meio por cima aqui o comentário. Me lembrei de mais uma dúvida em relação a quando andamos com o carro desenvolvendo as rotações dele, apenas encostando o pé, o econostat não entraria em ação. Então, caso minha mistura esteja pobre, estaria forçando o motor. Pois vamos supor que utilize econostat 100, principal 125, flauta 145, no momento que eu deixar o motor em alto giro e sem acelerar muito na borboleta, ele vai trabalhar muito pobre. É uma pergunta, né? Ou a razão de 14, né, de 14 partes de ar para uma de combustível do principal se mantém até o fim da rotação, mesmo alterando a flauta. Não se mantém, né? Se aumentar a flauta, ela diminui essa relação. Mas vamos chegar lá. Aproveitando, refletir sobre o meu consumo e deixo a marcha lenta bastante acelerada. Acredito que esteja rodando sempre na progressão e não no circuito de lenta. Aí explica o consumo. Tipo, se eu ultrapassar a lenta de 1000 RPM, ele usa os furos de progressão, consequentemente são maiores, né? É isso. Meu pensamento está correto? Tá bem correto, né? Então, a gente até vai fazer um vídeo agora, vamos falar sobre isso, né? Provavelmente fica um vídeo mais comprido e eu costumo falar até meio devagar, então tem aí a opção de aumentar para 1,5, né, a velocidade, para continuar esse vídeo até o final, porque é uma coisa legal isso aqui. Então vamos lá, acabou aqui, né? Vamos lá então, o carburador. Vamos esquecer no momento rotação. Vamos imaginar só o carburador, as fases do carburador. O carburador, o que ele é? O que o motor precisa para trabalhar? O motor precisa de ar. Aí com o ar vai o combustível. Aí a vela vai estourar esse combustível, vai fazer esse combustível entrar em queima, gerando a potência, né, do motor, né, fazendo o pistão se mover, gerando o movimento do motor, né? Então o motor ele precisa de ar. No entanto, quando a gente fala assim, meu motor é 1600, ele tem uma capacidade cúbica de 1600 centímetros cúbicos de ar, ar e combustível, né? Então, essa capacidade dele aspirar 1600 centímetros cúbicos de ar combustível. O motor 1000 centímetros cúbicos de ar combustível. É a capacidade de aspiração do motor. Né? Aqui a gente usa centímetros cúbicos, né? O pessoal erroneamente fala cilindradas, né? O meu motor tem 1.600 cilindradas, né? É como a gente falar que a altura de um pé direito é 3 alturas, né? Em vez de falar que é 3 metros, né? Então é errado, né? Então o motor sempre ele vai ser centímetros cúbicos, né? Ou polegadas cúbicas, né? Dependendo de onde você esteja no mundo, né? Se for britânico é polegadas cúbicas, inglês, americano, onde usa o sistema imperial, polegadas cúbicas, aonde usa o sistema métrico internacional de medidas é centímetros cúbicos, né? E então ele tem algumas fases, né? A primeira fase, quando você dá partida no motor, ele é se alimentado por aqui, ó, por esse furinho, que é o furinho do circuito de marcha lenta. Então ele vai passar pelo giclê, né, que não vai ter tanta importância nessa fase, porque ele pode ser grande aqui ou ele pode ser pequeno aqui. Se ele for muito pequeno, o parafuso não vai ter regulagem. Mas se ele for muito grande,
ele vai dar excesso, mas é uma diferença pequena aqui. Se o ideal seria um 55 e ele tiver com 52, ele não vai dar muita diferença nessa primeira regulagem aqui, que é a regulagem do furinho da marcha lenta. A borboleta, ela deve estar fechada ou aberta o mínimo, mas ela não pode descobrir aquele furinho ali, ó. Vamos aumentar a câmera aqui, ó. Ela não pode descobrir aquele furinho ali, o primeiro furo de progressão. Então ela tem que estar aberta o suficiente aqui para passar ar, para alimentar o motor. Só que se ela descobrir aquele primeiro furo de progressão ali, se ela pegar e tiver aqui, ó, descoberto o primeiro furo de progressão, você vai estar com o circuito de marcha lenta trabalhando nesses dois furos, né? Então você vai fechar todo o parafuso aqui na hora que está regulando a marcha lenta e o motor não morre. Não morre por quê? Porque ele está sendo alimentado por outro lugar. Então ele está passando ar pelo vão do carburador e também está sendo alimentado com combustível por furo de progressão. Então, mesmo que você isole esse furo, ele está saindo por lá. Isso se você deixar a marcha lenta muito acelerada, deixar a abertura da borboleta muito aberta, né? Se você tiver com muita folga no carburador, se olhar a borboleta assim, ela tiver com folgas, estiver passando tiver passando bastante claridade, bastante luz aqui pelas bordas, também não vai dar regulagem, porque daí o que acontece? Quanto mais ar o motor aspirar, mais acelerado ele vai ficar e, consequentemente, mais combustível ele vai puxar. Vai ser combustível daqui, porque esse parafuso aqui ele não regula a rotação, ele regula a quantidade de combustível. Então, quanto mais ar passar aqui, mais ele vai pedir para ser aberto aqui. Então tem isso também, né? Mas como a gente falou que ia esquecer rotação agora. Então, essa é a primeira fase. Aí quando começa a abrir aqui, até mais ou menos aqui, ó, né? Tem aqui 1/3 da borboleta, aqui seria 3/3, né? Que seria ela inteira aberta, e aqui seria mais ou menos 1/3. Ele desprendeu ele abriu todos os furos de progressão, porém ele ainda não mostrou o difusor lá. Como ele ainda não mostrou o difusor, ele ainda está aspirando, o ar passando aqui, o motor ainda está aspirando o combustível da faixa de progressão aqui. E aí o responsável é só o giclê de lenta. E esse parafuso também, ele atua nessa parte. No entanto, se estiver no circuito de progressão e for fechando esse parafuso, ele vai dar uma queda. Então esse parafuso ele tem também a função no circuito de progressão, mas só que ele deve ser regulado no circuito de lenta. Aí ele está aqui, é circuito de progressão. Essa é a última fase do circuito de progressão. Isso é a última fase da parte de lenta do carro. Se porventura tiver fechado aqui e não dá regulagem, o motor não para ligado, e vai abrindo, o motor não para ligado, o motor só vai parar ligado quando eu tiver descoberto alguns furos de progressão, aí um sinônimo vamos falar assim, é um sintoma de que o giclê de lenta está muito pequeno. Então ele vai precisar trabalhar o conjunto inteiro. Aumenta o giclê. Se mesmo assim não der regulagem e ele tiver ainda pouco acelerado e você tiver que descobrir aqui, mesmo com um giclê de lenta ali relativamente grande, aí entra aqueles sistemas de bypass, né? Tem que fazer um furinho aqui de 1 milímetro na borboleta, algumas já tem, né? As do Itamar acho que tem furinho aqui para poder trabalhar com a borboleta toda fechada e não atrapalhar a regulagem da marcha lenta. Bom, mas voltando aqui ao raciocínio. Aí abriu 1/3 aqui. Aí a segunda fase do carburador, o que é? É mais ou menos até aqui, ó. Ele não está ainda aberto total, ele está mais ou menos até aqui assim, ó. Aqui, ó, a gente já enxerga o difusor lá. Aqui já perde o vácuo nessa região. Então ele já não puxa mais combustível. A construção desse carburador, ele permite isso. Como o combustível vai sair de lá, então o carburador, como ele passa pelo mesmo canal, a gente já discutiu isso. Como ele passa pelo mesmo canal, e primeiro ele passa lá pelo difusor, então
todo o combustível sai por lá e não é mandado aqui mais na região da marcha lenta. Então aqui já não sai mais nada, só vai sair de lá de dentro. Então o que acontece? O ar passando, ele puxa o combustível lá de dentro, né? E a flauta pega o ar daqui de cima para misturar, fazer uma pré-mistura para não sair o combustível líquido ali, para sair vaporizado. Quanto maior a flauta, mais vaporizado vai sair o combustível, mas em compensação mais pobre vai ser a mistura e vice-versa, né? E a última fase desse nosso carburador é quando ele está todo aberto aqui, ó. Quando ele está todo aberto, ele está sendo alimentado pelo principal, pela flauta, como a gente falou, e se tiver o econostate, ele vai sair combustível por econostate. Mas aí entra, eu pedi para vocês esquecerem a rotação, agora entra a rotação, né? O econostate ele precisa de rotação, mas então o econostate só vai funcionar com a borboleta aberta e alta rotação. Agora vamos falar da rotação. Então vamos lá. Rotação. Motor para trabalhar na marcha lenta, né? Motor para trabalhar na marcha lenta, né? Os mais antigos ali 650 a 750, depois veio os motores a álcool aí trabalhando com 1000 RPM, depois os mais modernos, mesmo a gasolina aí, do próprio Fusca trabalhando com 1000 RPM, justamente para questão de poluição, né? Então, mas geralmente os nossos que são mais antigos, eles trabalham em torno de 700 RPM a 800 RPM. E isso daí, um carburador bem feito, bem alinhado, bem certo, ele vai conseguir fazer isso sem descobrir o primeiro furo da borboleta. Se ele tiver descobrindo o primeiro furo da borboleta, é tudo o que eu falei, né? Que tá de errado em giclê e tal, né? Aí o que acontece? Marcha lenta, está sendo alimentado aqui pelo furinho de marcha lenta, 800 RPM. Aí vamos imaginar que você vai começar a acelerar bem devagarinho o carburador. Aí eu começo a acelerar ele bem devagar. Ele vai subir no giro. Se eu tiver num plano, algo que o motor não está sendo forçado, que ele está andando bem ou numa leve descida, o que acontece? A pequena abertura que eu tiver aqui com o carburador, ele é o suficiente para jogar o ponto lá para cima e o suficiente para alimentar o motor, porque o motor está sem carga, então ele sobe o giro do motor com essa pequena abertura, ele vai. Se você acelerar o carro parado, você consegue acelerar ele até 4.000 RPMs sem entrar o principal. Você pode pegar, tirar o filtro de ar do carro, acelerar ele bem devagarzinho assim, ver a rotação subir praticamente a 3.000 RPMs, né? E se vocês não vão ver que não vai sair combustível do tubo principal, que é esse tubo aqui. E não vai sair combustível daqui. Pode olhar por cima aqui acelerando ele, acelerando bem devagarzinho assim, ele chega em altas rotações sem sair combustível por aqui. O econostate, para testar ele parado, é quase impossível. Porque você tem que abrir toda a borboleta em alta rotação e ele não vai conseguir. Porque está sem carga no motor. Então, uma pouca abertura de borboleta aqui é o suficiente para o motor aspirar aquela mistura é o suficiente para ele funcionar, né? Então, se você fez isso, está andando uma descida e mantém nessa abertura de borboleta, está sendo alimentado pelos furos de progressão, que vão estar alguns descobertos, pelo sistema de marcha lenta aqui, né? E isso aqui, se você continuar nessa leve descida se vai aumentando para 3.500, vai estar com o motor a 90 por hora, com o pé só encostado, o ponto lá em cima, porque está sem carga, e o motor sendo alimentado apenas pelo giclê de lenta. Então essa é a situação que às vezes te fala assim, situação de cruzeiro com o pé leve. É isso que acontece com o carro quando a gente fala assim, estou com o pé leve em situação de cruzeiro. Eu estou trabalhando com o carro na marcha lenta. Estou trabalhando com ele, o leve, se tirou um pouquinho o pé, ele já fecha. Encostou um pouquinho o pé, ele já alimenta e mantém a rotação. Isso mesmo em alta rotação.
Então, em alta rotação, com o pé bem leve, num declive, num lugar que não precise abrir mais do que 1/3 da borboleta aqui, ó, o giclê principal ele só serve de condutor para levar o combustível para a lenta, mas não sai combustível daqui e muito menos daqui. Aí vamos imaginar, a gente pegou e saiu desse declive e começou a subir um leve aclive, né? Começou a pegar uma rampa. Aí, para não perder o embalo que eu tô lá, né? Vamos supor, eu tô lá a 60 por hora no declive, só encostando o pé. Aí eu quero manter os 60 por hora, mas eu comecei a subir. Eu não quero reduzir, eu comecei a subir. Aí eu comecei a abrir aqui, abrir. Aí para esse leve aclive eu precisei abrir mais ou menos aqui. Ele a 2/3 aqui. Como eu tinha. Então eu comecei a subir. Então essa abertura de borboleta foi suficiente para mim manter os 2.000 RPMs, 60 por hora, né, em quarta. Precisa dessa abertura, né? E eu tô com o carro a 2.000 RPMs. Aí aconteceu o quê? Aí começou a cair o vácuo aqui, nessa região, e começou a passar a ter vácuo aqui no Venturi. Como a alimentação ele vem nesse sentido daqui para cá, primeiro ele passa por esse tubo aqui, para depois ele vir para cá. Então ele é desviado tudo para cá e não vem para cá. Então ele vai começar a sair combustível daqui. Aí sim, aí vai entrar o principal trabalhando. Aí a gente vai ter o principal aqui trabalhando com a flauta colocando o ar para sair vaporizado aqui. Então nessa faixa que eu estou aqui perto de 2.000 RPM, nessa faixa que eu apertei ali para começar a subir e tal, o motor tá ainda em giro lá, 2.000, 2.500 RPM, e eu quero manter ele nesse giro, e eu aumentei aqui a borboleta, ele vai trabalhar principal e flauta. Aí sim, quanto menor o principal, mais pobre vai ser a mistura aqui. Quanto maior o principal, mais rico. Quanto menor a flauta, mais rica, e quanto maior a flauta, mais pobre, né? Então, nessa faixa, se você tiver com a abertura da borboleta mais ou menos aqui, em 2/3, acima de 2.000 RPMs, né? Para trabalhar, e tiver com falta, aí você vai mexer no principal. Aí é o principal ou a flauta aqui. Você vai, ou aumenta o principal ou diminui a flauta, né? E aqui, no caso da marcha lenta, como a gente falou, que a abertura é menor aqui, ele independente se ele tá, vamos falar assim, se essa aberturinha aqui ela tá com 1.500 RPM, ele está alimentando. Se ele tiver com 2.000, ele está alimentando, aí depende da carga do motor. Se ele tiver com 3.000, ele está alimentando. Se tiver com 4.000, ele está alimentando. Já o principal, não. O principal, se você tiver com essa abertura aqui e cair, essa abertura aqui e cair para muito abaixo de 2.000, você vai sentir a necessidade do quê? De reduzir a marcha para subir a rotação. Então, dificilmente você vai conseguir pegar um carro a 40 por hora, quando você precisa de uma abertura muito grande assim, e fazer ele desenvolver ali, sem outros artifícios que nós vamos chegar lá, né? Então, o principal, ele precisa de uma abertura aqui maior, para gerar um vácuo aqui, porém, ele precisa de uma rotação do motor rodando um pouco mais rápido, para a aspiração ser um pouco maior ali, um pouco mais rápida, para aumentar a velocidade no Venturi para puxar o combustível daqui. Então ele precisa de uma rotação. Então a gente pode falar que o principal ele precisa de uma abertura e de uma rotação. A lenta não, o circuito de lenta não. Aí essa subida aumentou. Aí eu tô lá 2.500 RPM, eu tô lá com o carro lá a
a 80 por hora, mas essa subida aumentou e eu mesmo assim eu quero manter. Então o que eu faço? Eu vou lá e aperto o carro. Aí eu cheguei no limite. Aqui não vai ter mais. Se o carro começar a perder velocidade aqui, vai ter que reduzir. Então aqui não vai ter mais, mas eu mantive, eu consegui manter. Com toda essa abertura aqui, eu consegui manter lá meus 2.500 RPM. O que está acontecendo aqui? Eu perdi todo o vácuo aqui, o vácuo veio tudo para cá, eu continuo sendo alimentado pelo principal e pela flauta. E aí o que acontece? Eu consegui ser mantido, esses 2.500 RPM, e o motor está sendo alimentado por esses dois sistemas igual no outro. Porém, esse motor começou a aumentar de giro. Porque eu abri tudo, ele manteve e começou a subir de giro. Aí ele começou a subir e foi lá para 3.000 RPM. 3.000 RPM. Eu estou com um vácuo muito grande naquela região ali, do ventre lá dentro. E também eu comecei a ter uma alta velocidade aqui. Principalmente se tiver com a borboleta do afogador aqui, ó. Porque daí você cria dois obstáculos aqui que formam depressões. Então, se tiver com a borboleta do afogador, para o econostat é melhor, né? Ele funciona sem borboleta do afogador? Funciona. Pode ver os vídeos do Alan lá. Ele acelera o carro parado lá, com bastante giro lá, e ele sai combustível aqui do econostat. Porém, se tiver criando um estreitamento aqui, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumentar, é mais fácil dele puxar combustível pelo econostat. Aí o econostat vai funcionar. Então o econostat, a última fase do motor, que é ele estando com a borboleta toda aberta e gerando em alta rotação, acima de 3.500, 3.000, aí sim ele está trabalhando principal, saindo combustível por aqui, flauta em sua totalidade. A flauta está trabalhando com todos os furos descobertos, mandando todo o ar que é possível ela mandar, né? Criando até um certo empobrecimento nessa mistura, porque se não existisse a flauta, fosse tampado aqui, ia jorrar a gasolina daqui com essa velocidade. Então a flauta mantém esse limite e o residual que precisa-se de potência saindo pelo econostat aqui. Aliviou o pé, voltou a fechar um pouco aqui, o econostat para. Volta, dependendo da abertura, volta no principal. Mesmo assim, começou a aumentar muito, eu precisei recuar mais, eu recuei mais aqui, diminuí, cheguei praticamente próximo dos furos de progressão. O que acontece? O principal para de trabalhar. Aí eu estou lá com 3.500 RPM, num plano, só encostando o pé, volta no circuito de progressão. Então é basicamente isso que faz o carburador trabalhar. Então a maior economia se dá com o quê? Com uma certa rotação no motor, onde o vácuo aqui embaixo ele é grande, porque ele vai trabalhar só com um circuito de lenta, que é um giclê pequeno. É um circuito de lenta e um giclê de 60, o principal é 125. Então é a metade. Então a economia se dá aí, né? Agora o que acontece? Quando eu tô lá, vamos imaginar, eu tô lá com o carro a 40 por hora ali, sossegadinho, né? Em terceira, aí de repente, tem que sair de uma emergência ali, o cara veio com tudo, eu tenho que acelerar o carro com tudo, sair daquela situação de risco. O que eu faço? Eu vou lá e em baixa rotação lá, em 2.000 RPM, faço isso aqui, abro tudo, piso até o final do acelerador para conseguir fazer o carro andar rápido. O que acontece nessa situação? Nós não temos vácuo aqui, cai o vácuo aqui, a progressão não vai trabalhar, já era. Não existe progressão mais aqui, não tem vácuo, acabou. O principal ainda não tem rotação o suficiente para criar vácuo aqui.
Não tem rotação suficiente para criar vácuo aqui, porque a gente falou ó, que o vácuo aqui ele só vai ter quando o motor tiver ali acima de 2.000 RPM, então ele não vai ter vácuo. Mas eu pisei com o motor abaixo de 2.000 RPM. E não vai ter vácuo aqui também. Então o que acontece? O motor não tem alimentação. Aí entra uma coisa que às vezes a pessoa esquece, o injetor. Quando você faz isso de uma vez, o jato que sai do injetor aqui, ele será o suficiente para alimentar o motor dessas 1.500 até acima das 2.000 para fazer o principal voltar a trabalhar aqui, para dar tempo do principal entrar em ação. Se não tiver um injetor, se pegar aqui e tampar, tampa com alicate aqui o injetor, aperta com alicate a boca do injetor, entope ele, vocês vão ver o que é um carro ruim de andar. Você vai conseguir sair com ele devagarzinho, ele vai. Por quê? Porque você vai passar todas as fases que eu expliquei do carburador. Só que se você pisar de uma vez, o carro não anda. Não sai do lugar. Por quê? Porque você não tem esse extra para fazer a vez da progressão para dar tempo do principal entrar a trabalhar. E isso daí ele é independente, vamos falar assim, da rotação. Porque se eu tiver com pouca abertura aqui e tiver com 3.000 RPM e eu estou sendo só alimentado por aqui, né, com 3.000, estou lá na estrada, 90 por hora lá, só relando o pé aqui, de repente eu preciso ultrapassar um caminhão lá que entrou na frente, ou então eu entrei na esquerda e veio lá um doidão atrás lá, piscando o farol lá, eu tenho que sair daquela situação e eu piso de uma vez, até essa transição da progressão pro principal aqui acontecer, eu não tenho alimentação, o carro ia dar aquela murchada. Então o injetor, mesmo nessa situação, ele vai injetar uma quantidade de combustível lá para fazer o carro, vamos falar, funcionar enquanto o principal não trabalha, né? Então, quanto mais a rotação for alta, vamos falar assim, menos você vai precisar dessa injeção, porque o principal ele vai estar bem próximo de criar-se um vácuo aqui, né? E o injetor é assim, se ele tiver com uma abertura grande aqui, ó, ele já não trabalha, né? A gente já fez um vídeo disso, né? Então ele tá aqui. Se eu tô com uma, ó, aqui é o injetor, ó, ele vem, trabalha, aqui parou de trabalhar, ó, a haste já descolou da placa. Então aqui, ó, quando o principal entra a trabalhar aqui, ó, o injetor já não trabalha mais. Então se eu tiver na estrada com essa abertura aqui mantendo uma subida e de repente eu pisar de uma vez, eu não preciso do injetor. Por que eu não preciso do injetor? Porque eu já estou no sistema principal. Então o injetor é um sistema que ele complementa a lenta. Por quê? Porque se eu tiver devagarzinho e de repente eu pisar tudo até ele entrar no principal, eu preciso da injeção. Aí a gente tem que tamanho do injetor, né? Antigamente a gente tinha uma gasolina aí que ela era muito ruim em octanagem. Ela queimava fácil, detonava fácil, os carros tinham pré-detonação, pré-ignição, não desligavam, né? Entrava em sistema em ciclo diesel, mas ela era pobre em octanagem. E o que acontecia? Todos os testes da época da 4 rodas, todos os repórteres, unânime, eles reclamavam disso do Fusca. Você estava fazendo um teste a 40 por hora, estava assim, em quarta. De repente você pisou, aqui, pisou tudo aqui, para retomar, aquele teste de retomada dos caras, de 40 por hora. Estava aqui, de repente pisou, a borboleta abriu inteira. Eu não tinha alimentação aqui, eu não tinha alimentação no principal, e o ponto, como a maioria dos distribuidores eram tampa baixa, o ponto já estava lá em cima, já tinham jogado o ponto lá para cima. Ou mesmo no tampa alta, o ponto ainda não era o suficiente para recuar. Então eu tinha o quê? Uma batida de pino. Eu tinha um ruído metálico ali, que era uma batida de pino. E como se contornava isso?
a taxa do veículo já era baixa, mas a gasolina era ruim, ela tinha 73 octanas. Hoje tem 88, 87, 88 a comum. Então a octanagem da nossa gasolina hoje é a octanagem de uma gasolina azul da época. Azul na época acho que tinha 90, eu li isso daí, mas não me lembro agora. E tinha isso. Então, como compensava isso? Pelo tamanho do injetor. Então, o injetor tinha que injetar rápido. Aquela quantidade de combustível tinha que ser injetado rápido. Então, usava um injetor de 70. Usava-se um injetor de 70. Na dupla carburação, o injetor era bem pequeno, era menor, era 40. Por quê? Ia alimentar um lado ali por vez, né? Então, outra, ele estava ali praticamente em cima do cabeçote, então não precisava daquela quantidade grande de combustível. Já no kit 30, ele tem meio metro de coletor para cada lado ali. Então, até aquela mistura rica chegar lá no cilindro, era uma batida de pino. Direto. Aí quando os caras começaram a fazer os testes com 20% de álcool na gasolina, as batidas de pino sumiram. Inclusive em alguns testes até indicavam aumentar o ponto. E naquela época eles atrasavam o ponto. A fábrica mandava o carro com 10 graus, que vocês conhecem essa curva, 10,37, curva original da fábrica, e mesmo assim batia pino. Os caras usavam o carro naquela época com 7,5, 5 graus, né? Tem acervo digital da Quatro Rodas, é uma maravilha aquilo ali. Aquilo ali acho que é o dinheiro mais bem pago ali, na minha opinião, em questão de informação. Muita coisa a gente pode não concordar, mas a parte histórica de como era aquela época é muito legal, porque eu me lembro, na minha idade, eu me lembro dos anos 80 para cá, né? Então já tínhamos uma gasolina com álcool, né? Mas aquela época para trás, que a gasolina tinha chumbo, não tinha álcool, era outra vida nessa parte, né? Então eles compensavam essa batida de pino com injetor. Eles tinham que injetar uma grande quantidade de combustível justamente para quê? Para isso daqui, ó, quando se abre com tudo aqui. Abre com tudo até fazer o principal funcionar lá, precisava dessa injeção, né? Aí aquela confusão que tem com a injeção eletrônica, né? Injeção eletrônica, eles têm sensores de detonação no carro. Tem sensor knock, né, no cabeçote. Ao mínimo barulho de detonação, eu não sei muito, não sou muito expert em injeção. Então, escrevam aí se eu estiver errado. Mas eu acredito que numa detonação o motor ele vai injetar menos, ele não vai injetar tanta gasolina como seria injetado num carburador para contornar a detonação, mas ele vai atrasar o ponto. Isso nós não temos no nosso, porque mesmo que você pise de uma vez aqui, ele vai atrasar apenas o avanço a vácuo. Agora, ele não vai atrasar o centrífugo. Já na injeção eletrônica, a central atrasa. Você tá lá, você põe o scanner lá na montana lá, scanner de celular assim mesmo, você tá lá andando lá com 25 de pontos. Se você der uma pisada com tudo lá, que tem um delay, o carro ele demora um pouco para responder. O meu é assim, né? Para ele fazer essa leitura dessa situação. E outra que aquele ponto de 26 ele cai para 10, então ele tira 16 graus assim no tapa. Por quê? Porque gerou uma detonação ali dentro, né? Então ele vai tirando ponto. Quanto mais detona, mais tira ponto. Se você pegar um carro moderno aí, principalmente o pessoal reclama muito dos Onix, né? Eu gosto do Onix. Mas se você colocar uma gasolina nele de baixa qualidade, ele perde potência pra caramba, porque vai trabalhando com ponto bem atrasado, né? E com o álcool ele ganha potência, justamente porque ele tem uma taxa de compressão alta, né, para ser usado álcool, né, nele. E então a injeção ela funciona assim. A injeção ela trabalha com sensores, né? Então, enquanto o carburador ele tem essas fases por abertura e tal, por rotação, a injeção ela tem um sensor de ar admitido. Quanto mais ar admitido, mais é combustível. Quanto menos ar admitido, menos combustível.
se você abrir toda uma borboleta assim, na injeção eletrônica, e a rotação ela não tiver alta, ele vai injetar a quantidade de combustível para aquela rotação apenas. Ele trabalha com sensor de ar, sensor de admissão, né, de ar admitido, sensor de rotação, né, e sensor de posição de borboleta. Então, abriu toda a borboleta, tem bastante ar admitido, né, e tem bastante rotação, taca combustível. Abriu toda a borboleta, tem pouca rotação, tem pouco ar admitido, e manda menos combustível. Então, quando a gente pega, às vezes, uma discussão que entra, mas carro injetado, se eu andar com alta rotação e pouca abertura de borboleta, eu gasto mais. Relativamente, sim. Se eu andar com carro injetado, com muita abertura de borboleta e pouca rotação, eu gasto menos. Praticamente sim. Por quê? Porque ele tem certas situações que ele ignora a posição da borboleta. Já no carro carburado, não. Carro carburado, o vacômetro é ligado aqui embaixo. Quanto mais alto está o vacômetro, mais econômico está. Por quê? Porque eu trabalho com muita pouca borboleta aqui. Se eu trabalhar com pouca borboleta, eu trabalho com pouco combustível. Ele não tem sensor de ar admitido. O sensor de ar admitido aqui, o que é? É o ar que o motor está puxando. E também não tem sensor de borboleta. O sensor de borboleta aqui, o que é? O seu pé. Então, o que acontece? Quando você está com pouca borboleta aqui, o sensor de borboleta, eu brinco. Eu falo, o sensor de borboleta é o vacômetro que tem lá no painel. Porque se eu estou com pouca borboleta aqui, eu estou economizando. Se eu começar a abrir muito, o vacômetro começa a cair lá, eu sei que o circuito de lenta foi embora, vai entrar o principal vai gastar mais. Se eu abrir de uma vez, o injetor deu uma guspida de combustível ali que serviria para mim andar um bom trecho se eu não precisasse fazer isso. Né? Então vai gastar mais ainda. Então, quanto mais o camarada andar assim no trânsito, acelerando de uma vez, fazendo isso aqui, ele está cuspindo. Ele está perdendo gasolina, porque o motor está precisando dessa gasolina para fazer subgiro. Muita gasolina dessa aí não é queimada, não é aproveitada no motor, né? Começa a carbonizar a vela, fora o consumo, né? Não é barato hoje, né? Então, a diferença é isso. Se o cara andar fazendo assim com carro de injeção eletrônica, simplesmente o carro não gera potência, se ele tiver certo ali, mas o consumo ainda não vai ser tão implicante, né? Imagina, eu pego essa Montana minha aqui, eu faço 12 com ela na cidade, um carro 1.8. Eu nunca consegui fazer mais do que 9 no meu Fusca. E olha que eu não ando muito rápido, né? E fazendo esse tipo de coisa, a gente tem um certo conhecimento nisso, né? Então essa é a diferença, né? Se você pegar o vacômetro num carro carburado, menor abertura de borboleta, maior vácuo nessa região, mais econômico fica. Isso independente da rotação. Se eu tiver com 1000 RPM e tiver bastante vácuo aqui, vai ser econômico. Se eu tiver com 2000, bastante vácuo, vai ser econômico. 3000, bastante vácuo, vai ser econômico. 4000, bastante vácuo, vai ser econômico. Né? Econômico naquela situação, porque muitas vezes você não consegue manter o carro a 3000 com o circuito de lenta, né? Então tem essa situação aí também. Já um carro carburado, o econômetro dele, nem todos saem, o Uno saía. Ele já é baseado no quê? Ele já é baseado na quantidade de combustível injetado. Então o econômetro ele lê a quantidade de pulsos da injeção. Então se a injeção estiver pulsando mais, o econômetro vai cair. Se a injeção estiver pulsando menos, o econômetro vai aumentar. E nesse caso, às vezes, o que acontece? Se eu estou numa marcha segunda, eu estou com um alto giro aqui para 3000 RPM, num carro carburado, ele está com uma pequena abertura assim, de borboleta se tiver num plano. Está economizando. Num injetado, eu mesmo com essa abertura de borboleta, só que ele está com uma rotação alta e admitindo uma certa quantidade maior de combustível, ele está pulsando mais do que se eu tivesse na mesma situação, numa quarta marcha com uma abertura maior, porque a pulsação do bico é menor.
Então, mas isso aí eu não gosto de falar muito de injeção porque eu não tenho um conhecimento mais amplo nessa parte, né? Mas então eu espero que eu tenha respondido, né, a pergunta do Davi, né, Andrade. Espero que vocês consigam assistir esse vídeo até o final, 40 minutos de vídeo, né? Infelizmente é um assunto bem grande, né? Assistam pela metade, assistam uma parte, depois assista outra, faça uma série desse vídeo comprido, porque vale a pena até o final, né? Gosto quando vocês pegam e comentam, fazem os comentários, porque isso gera conteúdo e é um assunto gostoso de falar isso aqui. Que é um assunto que se muita gente soubesse, com certeza o bolso ia agradecer, né? Ia sobrar dinheiro para outras coisas, né? Então espero que tenham gostado e até o próximo.